Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre você agora e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui, irmãos, mais uma vez para trazer uma revelação da palavra de Deus. Eu sei que você acredita que Deus, Ele fala com a gente. E hoje mesmo, irmãos, estava aqui, meditando na palavra. E sabe o que aconteceu? Eu abri a Bíblia, irmãos, e caiu numa passagem que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Na verdade, algumas semanas atrás, o Espírito Santo já tinha falado comigo que era para eu trazer esse ensinamento, mas nunca dava certo, sempre Deus tocava em outra palavra e hoje chegou esse dia. Então você não chegou aqui à toa, Deus quer falar com você nesse ponto aqui hoje, desta forma, amém? Eu creio que Deus, Ele é estrategista. Muitas vezes Ele usa uma pessoa para compartilhar um vídeo com a gente e a partir daquele compartilhamento a gente começa a assistir os vídeos. Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas aqui dizendo: pastor, eu te conheci através da minha mãe, eu te conheci através do meu filho, da minha avó. Sabe, irmãos, nós somos um reino, uma família só, entendeu? Na época do apóstolo Paulo, muitas pessoas estavam dizendo assim: Apolo prega melhor do que Paulo. Não, Paulo prega melhor do que Apolo. E começou uma disputa ali entre os apóstolos, entre pessoas ali que eram pregadoras. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: irmãos, vamos parar com isso. Sabe por quê? Porque um planta e o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Irmãos, hoje eu estou aqui diante de vocês trazendo uma palavra, mas eu já fui muito alimentado por outros pastores, pregadores, mulheres de Deus que foram usadas por Deus na minha vida, entendeu? Então pessoas regaram, outras plantaram, mas quem tem dado o crescimento é Deus. E eu agradeço a Ele porque esta obra aqui, irmãos, não está baseada numa religião, mas num relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu creio que hoje em dia Deus está querendo levantar homens e mulheres que não defendem o seu próprio reino, mas o reino de Deus. O próprio Jesus disse para os discípulos: olha, eu estou indo para junto do meu Pai, então vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Irmãos, olha a humildade de Jesus. Jesus não estava preocupado em querer mostrar para as pessoas o quanto ele fazia a obra do Pai. Não, ele queria que os discípulos fizessem até coisas maiores. E é assim que a gente tem que ter também esse desejo, sabe? De ver as pessoas crescendo espiritualmente. Quando eu vejo vocês comentando aqui embaixo: pastor, a minha vida mudou, pastor, Deus restaurou meu casamento, Deus transformou a minha família, a minha vida hoje é mais feliz. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque mostra que tem dado frutos esse ministério, amém? Você também tem sido bênção na vida dos outros quando você compartilha, quando você envia essas mensagens. Então eu vou trazer aqui essa mensagem que eu falei para você. Eu peço só uma coisa, que você compartilhe esta oração depois e se inscreva aqui no meu canal, porque tem pessoas que já me acompanham há um tempo, mas ainda não se inscreveram. Faz o seguinte, é muito rápido. Clique aqui no botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho. É muito importante clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, porque só assim você vai receber os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Glória a Deus. Irmãos, eu vou ler aqui então essa passagem que está lá em Lucas capítulo 13, o versículo 6 ao versículo 9. Olha, ela é profunda. Eu queria muito que você abrisse o seu coração, tirasse toda a distração agora e se concentrasse no que Deus vai falar com você aqui, tá bom? Diz assim, eu vou ler para você. Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e ele foi várias vezes procurar frutos nela, mas não encontrou nada, sem sucesso. Por isso ele disse ao jardineiro: eu esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, porque só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixe ela mais 1 ano e eu vou cuidar dela, eu vou adubá-la. E se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Irmãos, olha, muitas vezes a gente pensa assim: Deus falou comigo e é uma coisa tão maravilhosa, Ele me fez promessas. Mas, irmãos, eu agradeço a Deus, eu particularmente, eu agradeço a Deus pelas vezes em que Deus me trouxe de volta para a presença dEle. Sabe por quê? Porque nós somos tendenciosos a nos desviarmos dos caminhos do Senhor. É normal que os dias passem. Em vez da gente ficar mais fervorosos, buscando mais a Deus, é normal que a gente se acomode, que a gente busque um lugar de conforto, que a gente busque um lugar onde a gente se sente protegido, até mesmo porque quando você começa a orar, você já sabe, você tem experiência.
quando você começa a orar, vem as batalhas, vem as lutas. O inimigo fica furioso, não é assim? Mas é importante que você prevaleça, porque você está ganhando o território, você está ganhando a sua família para Jesus, você está crescendo espiritualmente e tantas coisas mais que a gente nem consegue enxergar com os olhos naturais. Então, nós devemos entender que ainda que venham batalhas, é importante avançar. O problema, irmãos, é que muitas vezes Deus investe em nós. Deus investe tudo, todas as fichas em nós e a gente para de dar frutos. Irmãos, quando isso acontece, aí sabe o que precisa acontecer? Deus precisa vir dar um chacoalhão, Deus precisa trazer uma palavra de advertência, porque é isso que vai nos fazer crescer de novo e voltar a dar frutos, amém? E aqui está dizendo o seguinte, olha, um homem tinha uma figueira no seu vinhedo e ele foi várias vezes procurar frutos nela, mas não tinha. Ele ficou 3 anos querendo encontrar frutos. Aparentemente estava tudo correto, estava tudo bem, era uma figueira linda, plantada no jardim, mas não tinha frutos. Então ele pensou, está só ocupando espaço, eu preciso cortá-la. E foi então que o jardineiro falou o seguinte, Senhor, deixa eu cuidar dessa figueira por mais um ano, dá mais um ano, sabe, tem misericórdia, vamos fazer o seguinte, eu vou adubar mais ela, eu vou continuar cuidando, se ela não der frutos em 1 ano, aí você pode cortá-la. Irmãos, é o seguinte, aqui nós vemos a figura do pai e a figura do filho. O pai é o dono do vinhedo, é o nosso Deus que tem paciência, que nos ama, mas que ao mesmo tempo é justo. Deus investiu em nós, irmãos. Quando nós mudamos de vida, quando nós somos bem cuidados pelo Senhor no deserto, nas provações, Deus vem e fala conosco, Deus está sempre abençoando, derramando bênção sobre nós. Ele está investindo, mas Ele espera que a gente dê frutos. Então, de repente, Ele percebe que não tem frutos, ou seja, perdeu todo o sentido de estarmos aqui neste mundo, guarda isso. Ou seja, enquanto estivermos aqui nessa terra, o nosso propósito é dar frutos. Irmãos, não podemos parar de dar frutos, sabe por quê? Porque senão não faz mais sentido continuarmos nessa terra. Pode ser que a gente parta dessa terra, eu não sei. Irmãos, muitas pessoas falam, olha, fulano partiu, na verdade foi uma florzinha que Jesus colheu. Não é assim que as pessoas falam? Porque, irmãos, Deus é Deus. Quem somos nós para falar, Deus, o Senhor não pode fazer isso comigo? Irmãos, a nossa vida está nas mãos do Senhor, amém? Mas pode ser também que Deus use outra pessoa no nosso lugar. Irmãos, nós não somos insubstituíveis, entendeu? Quantos pregadores, irmãos, quantos líderes espirituais, quantos pastores começaram a atrair glória para si mesmos, começaram a edificar o seu próprio reino, começaram a buscar riquezas para si e não foram generosos. Ou seja, irmãos, começaram a perder o foco e pararam de dar frutos. Hoje você procura por essas pessoas, parece que já não tem frutos, elas já não são usadas por Deus mais, não fazem a obra de Deus, muitos se desviaram. Então, irmãos, nós precisamos ter o temor de Deus, amém? Deus é o nosso Pai, Ele nos ama, mas precisamos tratá-lo com reverência, precisamos entender que vamos prestar contas de nossos atos, tá certo? Mas talvez você esteja se perguntando também, peraí, essa figueira estava no jardim, ou seja, não estava em qualquer lugar, ela era com certeza bem cuidada, tinha tudo para dar certo. E por que será que ela não dava frutos? Irmãos, eu aprendo aqui uma lição valiosa. Os cuidados externos não garantem uma resposta interna. Entendeu? Eu vou repetir. Os cuidados externos não garantem uma resposta interna. Irmãos, tem pessoas, irmãos, que podem receber os melhores pregadores, melhores pregações, ouvir louvores, ser aconselhada pelas melhores pessoas. Não quer dizer que elas vão mudar de vida, entendeu? Tem pessoas, irmãos, que infelizmente acompanham aqui a oração todo dia de manhã à noite, a vida delas não muda. Por quê? Porque não adianta eu falar de Deus para você, não adianta eu falar de Jesus, falar da palavra todo dia, se você não decidiu colocar em prática, entendeu? É uma palavra dura? Mas é necessário, irmãos, precisamos dar frutos. Jesus disse para os discípulos, eu os escolhi para que vocês vão e deem muitos frutos e esse fruto permaneça, amém? Então, primeira coisa que a gente entende, muitas pessoas elas têm resistência à mudança. Irmãos, para mudar, irmãos, dá trabalho, é preciso disciplina, é preciso sair da zona de conforto. É por isso que quando chegava, às vezes um cego, um aleijado, alguém que tinha alguma doença perto de Jesus,
E Jesus perguntava para elas: o que você quer que eu faça para você? Irmãos, parece uma pergunta redundante, não é assim? Parece que Jesus, sei lá, estava por fora. Não é possível que ele não estava vendo que o cego queria enxergar. Mas na verdade, irmãos, tem pessoas que se acomodam nos seus problemas, nos seus pecados. Tem pessoas que acham mais cômodo continuar, por exemplo, doente, porque está recebendo um auxílio do governo, por exemplo. Tem pessoas que não querem ser curadas. É triste, mas é verdade. Tem pessoas que não querem prosperar, não querem porque não gostam de trabalhar, são preguiçosas, não se esforçam além do básico, entendeu? Envia um currículo ali, outro ali, se ninguém atender, se ninguém responder, eles simplesmente não correm atrás. E sabe, irmãos, eu me lembrei que agora do povo lá no deserto, os israelitas. Irmãos, eles foram bem cuidados exteriormente, mas o coração, o interno deles não foi transformado. Eles tinham, irmãos, fogo à noite no deserto, porque Deus levantou uma coluna de fogo para eles não sentirem frio. Ao longo do dia, eles tinham uma nuvem que ficava sobre eles, trazendo sombra para eles não serem queimados pelo sol. Irmãos, as roupas não envelheciam, os sapatos não estragavam, ninguém ficava doente. Olha o cuidado de Deus, irmãos. E mais do que isso, eles recebiam um alimento que caía do céu, maná, no meio do deserto. Irmãos, se batia na rocha, saía água. Eles tinham tudo, irmãos. E aí sabe o que aconteceu? Todos eles foram reprovados, irmãos. Somente Josué e Caleb entraram na terra prometida com os descendentes daquelas pessoas, porque todos morreram no deserto. Por quê? Não foram transformados. Eles levaram a graça de Deus, a liberdade transformou-se em libertinagem e eles começaram a viver a vida do jeito deles. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque a paciência de Deus não quer dizer que Deus é indiferente, não. Ele quer frutos, Ele quer resultado. Amém? O segundo motivo, porque muitas vezes a gente não dá frutos, é porque a gente foca só na aparência externa. A gente quer mostrar para as pessoas, que a gente está saudável, que está tudo certo com a nossa vida. Irmãos, é muito mais bonito a gente mostrar que a gente está doente, nós estamos precisando de cura, que não está bem o nosso casamento, sabe? A nossa família. Nós vivemos num mundo de aparência. E aí você quer manter essa aparência até diante de Deus, como se Deus não conhecesse, irmãos, as suas misérias, as minhas misérias. Então, nós precisamos parar de viver de aparência, tá certo? Essa figueira aqui, parecia que estava tudo certo, mas na verdade, talvez ela não tivesse raízes profundas, entendeu? Se você não se aprofundar as suas raízes, ou seja, se você não se aprofundar no seu relacionamento com Deus, assim como uma árvore, ela vai secar, ela não vai dar frutos. Por quê? Porque ela não teve força suficiente para buscar os nutrientes da terra. Uma raiz que não é profunda não consegue chegar aonde estão os nutrientes. Da mesma forma, se você ficar somente ouvindo a Bíblia, somente, orando, buscando a Deus, assim, mas sem colocar em prática, isso não vai causar transformação na sua vida, tá bom? Você tem que mudar a sua maneira de tratar sua esposa. Você, mulher, tem que tratar direito o seu marido. E talvez você esteja pensando aí: ah, pastor, essa mensagem não é para mim porque eu já estou bem com Deus, sabe? Eu vou na igreja domingo, eu busco fazer o bem para as pessoas. Irmãos, sempre temos algo a melhorar. Tem pessoas que se acostumaram tanto a ter um momento com Deus somente no domingo na igreja. Irmãos, Deus quer fazer parte do nosso dia a dia, amém? Ele quer que você fale dele para as pessoas. Pessoas que muitas vezes estão caminhando para o abismo, para o inferno. E nós temos a cura, o remédio, que é Jesus Cristo. Fale de Jesus para as pessoas, demonstre através do seu comportamento, tá bom? Então, irmãos, nós vemos aqui nessa parábola que o jardineiro, ele falou: olha, me dá só 1 ano, eu só preciso de 1 ano e eu vou adubar, eu vou fazer o que for preciso. Eu acredito que existe aqui uma outra lição também. Muitas vezes isso está relacionado às pessoas, ao nosso relacionamento com as pessoas. Talvez você pense assim: ah, mas pastor, eu já estou adubando o meu casamento, eu já estou fazendo o que é preciso há muito mais do que 1 ano e eu não vi resultado. Irmãos, aí não cabe a você, não depende de você. A outra pessoa precisa mudar, mas cabe a você fazer a sua parte, entendeu? O problema é que às vezes a gente acha que está fazendo do jeito certo, só que a gente não está baseado na palavra de Deus. Procure saber como Deus pode te ajudar a melhorar seus relacionamentos na palavra dele, na Bíblia, amém? Faça do jeito de Deus, não segundo o conselho dos ímpios,
não segundo o conselho das pessoas. Tem muita gente que quer restaurar um casamento, mas está orando da forma errada. Sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos, eu e a minha esposa Thaís aconselhando pessoas, é que cada uma dessas pessoas, o homem e a mulher, eles vêm com feridas emocionais. Eles vêm com uma bagagem do passado, que veio das famílias, né, dos pais. E aquilo ali muitas vezes é um empecilho para o casal prosperar, crescer, ser mais unido, sabe? Porque os dois vêm de passados diferentes, com bagagens diferentes. E aí então você tem que orar nesse sentido aqui, ó. Peça para Deus curar as feridas emocionais, para Deus curar a raiz do problema. Sabe, irmãos, muitas vezes, sem perceber, nós estamos repetindo ciclos dos nossos pais. Talvez você não goste de uma atitude que a sua mãe tinha ou tem, ou seu pai, mas você acaba repetindo isso no seu casamento. E é por isso que você talvez não gosta, porque você está se enxergando lá no comportamento dos seus pais, entendeu? Isso é muito comum, às vezes nas outras pessoas, mas enfim, procure pedir a Deus que cure as raízes, as feridas emocionais, amém? Isso vai trazer cura para o seu relacionamento. Peça para Deus tratar com você também, porque muitas vezes você nem percebe que está agindo dessa maneira, tá bom? Irmãos, essa é a palavra que eu queria trazer, sabe? Deus é bom, Deus é paciente, mas Ele investiu em nós e Ele espera frutos agora. E Deus, Ele já tem feito tudo o que é preciso, Ele tem cuidado de você, mas agora precisa da sua resposta interior. Você precisa decidir sair desse deserto, desse vale. Irmão, só para a gente encerrar, eu me lembrei de um exemplo aqui. A Bíblia conta no livro de Atos que quando começou o avivamento, depois de Pentecostes, os apóstolos, eles começaram a evangelizar e pregar e pessoas foram se convertendo, foram sendo transformadas. Só que também começou a haver uma necessidade de atender as viúvas, de atender os órfãos, pessoas necessitadas. E foi então que eles chamaram os apóstolos para pararem de pregar e começarem a ajudar na mesa, servir na mesa, atender essas pessoas. Irmãos, na hora, os apóstolos tiveram discernimento. Se eles começassem a cuidar dessa área, a outra área ficaria prejudicada. Da mesma forma, irmãos, muitas vezes a gente não dá frutos. Sabe por quê? Porque a gente está fazendo uma coisa que já era para a gente ter delegado função. Era para a gente ter passado essa função para outra pessoa. E a gente fica segurando com todas as forças, sabe? Eu creio que eu estou falando aqui, olha, não era para eu tocar nesse assunto, mas Deus está falando específico com alguém aqui. Você precisa começar a dar frutos, mas para isso você tem que confiar em outras pessoas. Passe o cargo para outras pessoas, para que você possa estar mais livre, com mais tempo sobrando. Amém? Eu creio que o Espírito Santo, Ele vai te dar direção de como você vai proceder a partir de agora. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, então agora eu vou orar por você, pela sua família. Desde já eu agradeço muito você ter ficado até aqui, porque eu creio que não será em vão esta palavra. Amém? Jesus fala muito disso nas parábolas, sobre a importância de cairmos em um terreno fértil, porque muitas vezes a semente ela é lançada, mas se ela cair, por exemplo, sobre as rochas, sobre as pedras, elas também não criarão raízes, não frutificarão. E Deus espera que o seu coração esteja aberto, receptivo, para receber as palavras que Ele vai te trazer aqui nesses momentos de oração, tá bom? Olha, eu já ungi minhas mãos, eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e no final envie para os seus grupos de WhatsApp, para as pessoas, tá bom? Vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, pela nossa vida. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Quantos livramentos, quantas palavras o Senhor já entregou para nós, quantas promessas, Pai. E as tuas promessas são incomparáveis, são maravilhosas. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque no momento mais difícil da nossa vida, o Senhor levantou anjos para nos ajudar, levantou pessoas enviadas por Ti para nos aconselhar, para orar por nós. E eu te agradeço, meu Deus, porque esse ministério aqui tem dado frutos para a honra e glória do Teu nome. Eu não sou nada, Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, mas o Senhor confiou a mim essas pessoas que estão aqui me acompanhando, e por isso eu peço em favor delas, Pai. Olha, Senhor, para este homem e esta mulher que agora estão sofrendo, Pai. Estão no fundo do poço, Deus. Quantos aqui, meu Pai, estão tentando restaurar o casamento, estão pedindo a Ti pela família.
Ó meu Deus, nós te pedimos perdão porque muitas vezes, mesmo recebendo os teus cuidados, nós não damos frutos, nós não retribuímos da mesma maneira. Ó meu Deus, muitas vezes somos tão abençoados e guardamos tudo para nós. Damos migalhas na obra de Deus, não somos generosos com as pessoas. Tem piedade de nós, Senhor, tem compaixão. Ó meu Deus, muitas vezes o Senhor quer nos livrar do pecado, o Senhor quer nos libertar, nos curar, mas nós não queremos a cura, nós não queremos ser libertos. Nos ajude, Senhor, a mudar de atitude, porque não queremos passar por esta vida sem dar frutos, sem ser bênção na vida das pessoas. Nós queremos deixar aqui um legado, meu Pai, que quando nós partimos, as pessoas se lembrarão daquilo que o Senhor fez na nossa vida e através de nós. Deus, seja glorificado, Pai, através da nossa vida. Santificado seja o Teu nome e que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Ó, meu Deus, continue dando para nós o pão nosso, Senhor, o pão que alimenta a nossa alma. Como nós precisamos desse alimento, Pai, mas principalmente nós precisamos colocar em prática. Deus, ajuda esse marido a ser fiel à sua esposa, ser amoroso, carinhoso, respeitoso. Ajuda também essa esposa, meu Pai, a cuidar bem do seu marido, a plantar, a regar, a adubar. Senhor, nós precisamos fazer a nossa parte, foi isso que nós entendemos aqui. E eu creio que o Senhor vai nos ajudar e o Senhor vai se responsabilizar em fazer aquilo que é impossível para nós. Deus, eu coloco as minhas mãos, eu estendo as minhas mãos para cada um aqui agora. E eu te peço, Jesus, cura as feridas da alma, cura as feridas emocionais. São tantas pessoas aqui, meu Deus, que não conseguem ser felizes, porque viveram anos e anos no deserto, viveram anos, Pai, aprisionados no pecado, e agora o Senhor nos chama para sairmos desse deserto, a vivermos uma vida liberta, uma vida feliz e abundante. Ajuda-nos, Jesus, a encontrarmos esse caminho. E eu creio, Senhor, que grandes coisas o Senhor fará por nós a partir de hoje. Eu estendo as minhas mãos também por essa pessoa que está doente, enferma no corpo. Jesus, eu creio que o Senhor tem uma obra na vida dessa pessoa e ela hoje está afirmando uma aliança contigo. Ela está renovando os votos. Ela quer andar com o Senhor, meu Pai, até o último dia da vida dela. Por isso, Jesus, eu te peço, cura, Senhor. Libera a cura agora, em Teu nome, Jesus. Eu creio que vidas estão sendo curadas neste momento, em nome de Jesus. E eu repreendo também toda obra do inimigo, causando desânimo, opressão, depressão. Está expulso em nome de Jesus. Ó Senhor, cobre-nos com Teu sangue, Jesus. Protege-nos contra os ataques do mal e fica conosco, Senhor, desde agora para sempre. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.